O Senado deve incluir os servidores públicos estaduais e municipais na reforma da Previdência por meio de uma segunda proposta de emenda à Constituição. Assim, o texto que sair da Câmara poderá ser aprovado pelos senadores no próximo semestre, sem alterações. O início de votação do segundo turno na Câmara dos Deputados está previsto para o dia 6 de agosto. Com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senadores estudam apresentar uma outra proposta de emenda à Constituição para incluir estados e municípios na reforma da Previdência. O modelo da proposta não está fechado, mas ela deve ser analisada de forma paralela ao texto que virá da Câmara. O relator da reforma no Senado, um dos principais defensores da chamada PEC paralela, acha que não adianta resolver o problema da União e deixar estados e municípios de fora. Ela fica capenga, porque você resolveu o problema da União, mas não resolveu o problema dos estados e municípios, que somados têm um problema igual ao da União, se não maior. Já fiz uma consulta preliminar, como amostra, com alguns senadores com quem eu tive a oportunidade de conversar. Eu senti que o ambiente é bastante favorável. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado acha que mesmo com a PEC paralela, a Casa aprova a reforma da Previdência em no máximo 2 meses. 45 dias no Senado é muito otimismo, mas com 60 dias é um tempo confortável, agosto e setembro. E a PEC paralela pode estender um pouquinho para outubro, a depender de uma reunião de líderes, porque também os líderes podem querer votar concomitantemente, votar no mesmo dia as duas PECs. Mas antes de ir para o Senado, o texto da reforma ainda precisa ser aprovado em segundo turno aqui na Câmara. E como o recesso parlamentar começa oficialmente nessa quinta-feira, a segunda votação foi marcada para 6 de agosto. Com 51 deputados presentes, houve sessão na Câmara e serviu para contar prazo para a votação do segundo turno. Em discurso no plenário, o deputado Luiz Lima, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, criticou as mudanças para beneficiar algumas categorias, como policiais e professores, e apelou para que o Senado não faça o mesmo. Foi um erro, na minha opinião, um erro crasso, ter cedido o peso e a pressão de certas corporações. Nós pedimos ao Senado Federal que não abra mais opções. Não é porque houve um erro aqui na Câmara dos Deputados que esse erro vai ser novamente cometido no Senado.